Fala galera, Evandro mais uma vez aqui com vocês e hoje vou trazer uma informação importante que não estou vendo muitos grupos falarem disso, talvez pelo pouco impacto aí de acessos relacionados ao site participa.br, que é a publicação em consulta pública de uma nova NR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Fique nesse vídeo aqui e vamos assistir aqui as informações que essa nova discussão vai trazer. Bom, pessoal, a situação então é o seguinte, sobre esse novo projeto de NR. Lembro que eu estou dizendo aqui que não é uma NR que foi publicada no site da Secretaria de Inspeção do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, tá ok? É um projeto que está em consulta pública, tá bom? Aqui nesse site, participa.br, tá? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, tá bom? Evandro, mas já existe o Programa de Gerenciamento de Riscos? Sim, já existe, lá para mineração, tá? Agora, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, porque eu vou fazer a leitura na íntegra dos itens que estão sendo propostos aqui, tá? E que está em aberto também para você participar e fazer suas sugestões. Eu já estou fazendo as minhas, inclusive das outras NRs também, tá? Vamos ler na íntegra aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse programa de gerenciamento de riscos, tá bem? Sendo proposto para uma nova NR, tá bom? Então, só para você entender esse cabeçalho inicial que tem aqui, ó, tá? Em conjunto normativo, representa, além da consulta pública da NR 7917, a proposta de criação de uma nova norma de programa de gerenciamento de riscos, que dispõe a respeito dos requisitos gerais para ações de prevenção e gerenciamento de risco no ambiente de trabalho, tá? Então, tá bem claro aqui que existe aí um projeto bem bacana de se criar uma nova norma, tá bom? Tá claro? Essa norma ela vai levar em consideração o que está disposto na norma 1, na nova NR1, tá? E ela vai estar articulada com as demais normas, em especial com a 7, com a 9, com a 17, tá bem? Então, para quem vem falando aí que a SST vai acabar, que não sei o que lá, tal, tá? Provavelmente a NR9 não vai sofrer aí, a NR7, a 9 e a 17 vai sofrer alterações, claro, porque ela está nesses processos aí também de modernização das normas, só que não vai acabar, tá bem? Ok? E a gente precisa fazer um movimento que você também utilize esses canais aqui para fazer tanto a divulgação disso em links aí, em grupos do WhatsApp, em grupos no Facebook, para os seus colegas de trabalho, manda e-mail para todo mundo, tá? Para entrar nesse link aqui, fazer o seu cadastro e participar. Se a gente não participar, fica aí aquela questão que, obviamente, todo mundo aí já acompanha, já sabe, tá bem? Bom, outras coisas importantes que estão aqui, tá? No cabeçalho. Ressalte-se que a NR9, tá? Serão acrescidos, eu vou aumentar um pouco aqui, tá? Serão acrescidos anexos, estabelecendo os critérios para adoção de medidas de prevenção, quanto aos agentes específicos, em substituição ao atual nível de ação, tá? Então, a NR9, vamos ter que dar uma lida nela ali, especificamente, para fazer alguma sugestão e entender essas questões sobre essa substituição do nível de ação, tá bom? Como critério único para todas as modalidades dos agentes. Então, já está dizendo aqui que a NR9 vai trazer uma metodologia nova, tá? Esses critérios serão desenvolvidos durante a etapa de consulta pública, tá bom? Adotado o modelo hoje, empregado para o anexo 1 sobre vibrações. Então, tá claro aqui qual é o método que, obviamente, aí está se encaminhando para ser utilizado. Em relação à NR17, o texto representa a revisão realizada pelo grupo de trabalho do governo, referente apenas ao corpo da norma, não sendo objeto de alterações os textos do anexo 1, que são os trabalhadores de check-out, e o 2, que é de telemarketing, teleatendimento e telemarketing, tá? Então não é a norma inteira que vão estar ali em discussão, tá bom? Esses anexos estão sendo submetidos à consulta pública, tá? Na íntegra, ipsis literis, e serão revistos após essa etapa durante as discussões tripartidas. Então, essas informações que você consultar aqui, por isso que é importante você participar, essas informações que você está colocando aqui, elas vão ser levadas em discussão na comissão tripartite. Tá ok? Então,
essas consultas da NR7, 9, 17 e essa proposta de nova norma do Programa de Gerenciamento de Riscos, ela foi publicada há 4 dias, tá? Que significa o quê? Dia 30, 31, tá bom? E ela tá aberta e fechará em 25 dias. Então a gente tem aí 25 dias para você participar, tá? Importantíssimo isso. Vamos ler então o escopo o texto na íntegra dessa nova norma, tá bem? Vamos lá. Programa de Gerenciamento de Riscos. Objetivo: estabelecer as diretrizes e requisitos para as ações de prevenção e saúde e segurança no trabalho, tá? Tá bem claro aqui, ó, que quer definir diretrizes e requisitos para ações de prevenção de SST, tá bem? Diretrizes e requisitos. Campo de aplicação. Essa norma deve ser utilizada para fins de prevenção e gerenciamento de riscos. Tá amplo aqui, tá? Ele não tá falando nada de riscos ambientais. Tá bom? Tá falando de riscos. Aqui inclui tudo, incluindo os ambientais, físico e biológico, tá? Aqui ele está incluindo mecânico, risco de acidente, tá claro? Beleza? Não cabendo sua utilização para fins de caracterização de atividades insalubres ou perigosas, porque aí já tem uma norma específica para isso, tá? Responsabilidades. Então, a organização, que é a empresa, deve implementar ações de prevenção de SST em todas as suas atividades, tá? Atividades, fique claro para você que não é ramo de atividade, tá? Ou setor produtivo, tá bom? Em tudo que tiver, tem que ter avaliação de risco, tá bom? Então, esse programa ele vai ter que abarcar todas as atividades da empresa. Isso é muito bacana, tá? A organização. Então, a empresa deve evitar os riscos que possam ser originados do trabalho, avaliar os riscos que não possam ser evitados, implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a ordem de prioridade estabelecida na NR1. Então, você lembra lá da ordem de prioridade de prevenção, tá? Das medidas de prevenção que está lá na NR1. Se você não sabe, eu vou deixar o link da discussão do texto da NR1 que eu fiz aqui, tá bem? Para você ver o vídeo lá. Bom, pessoal, o que é bacana sobre essa informação aqui, ó, tá? Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores. Pessoal, isso aqui vai ser uma norma, provavelmente vai ter item aqui de multa também, na hora que surgir uma atualização da NR27 também, tá? 28. Então a gente tem que entender aqui o seguinte: se está me dizendo que eu tenho que ouvir o trabalhador, eu vou ter que criar ferramentas para isso, tá? Então, só ir lá fazer o levantamento de risco de qualquer forma, ok? Não fazendo registro nenhum. E aí eu volto lá para o meu ambiente de trabalho, para a minha estação de trabalho, opa, o que eu fiz lá mesmo? Tira aquelas fotinhas sem vergonhas, tá? Que não mostra nada, ou que mostra só uma parte do todo, ok? Então, nossa avaliação de risco ela vai ter que ser muito ampla, tá bom? Muito ampla mesmo. E mesmo porque o programa aqui está deixando claro que é para todos os riscos, tá bom? Adaptar o trabalho ao trabalhador. Então, isso aqui está claro e é uma noção bastante importante aí sobre até recomendações da OIT, tá? Vamos lá. As ações de prevenção de SST devem constituir um programa de gerenciamento de riscos, então vira programa, tá? Podendo estar contempladas em planos, em programas, sistemas de gestão, que fique demonstrado o atendimento dos preceitos e exigências previstos legalmente. Então, o que essa norma aqui estabelecer, eu não preciso criar um programa novo, tá claro isso? Tá? O item aqui está muito claro isso aqui para mim. Não precisa criar um programa novo. Eu posso incluir essa avaliação de requisitos que estão nessa norma aqui em um programa que já existe, em um sistema de gestão que já existe. Eu só vou ampliar em até um plano, tá? Desde que, a hora que tiver uma fiscalização, ou alguém vir me cobrar isso aqui, seja para uma auditoria indireta, tá? Eu tenha como comprovar que eu estou cumprindo os itens dessa norma. Tá claro ou não? Tem muita gente aí preocupada, isso aí... Tem até alguns comentários aqui. Mas já existe o PPRA. Sim, existe o PPRA, mas é para riscos ambientais. Está claro isso lá na NR9. Tá? A não ser que mude e tire essas questões específicas. Tá?
Vai ser um outro programa? Sim, mas aqui está dizendo bem claramente que não precisa ser um novo programa. Ele pode sim ser um complemento de outro programa, ele pode ser um complemento de um plano, tá bom? Contemplado já num plano que a empresa tenha ou num sistema de gestão que a empresa tenha, tá? Isso é bastante bacana, porque isso facilita para a gente não precisar ficar inventando a roda, literalmente, para criar uma coisa nova, sendo que eu posso ampliar alguma coisa, algum programa, algum sistema que a empresa já tenha. A organização ela deve adotar as medidas necessárias para melhorar continuamente o desempenho de SST. Aqui eu quero lembrar vocês que as normas elas estão sendo revistas e, obviamente, analisadas e sendo propostas numa perspectiva de gestão, tá? E aí eu quero lembrar você lá da ISO 9000, tá? Das ISO 9001, que fala principalmente do PDCA, que é melhoria contínua. Tá claro ou não? Tá claríssimo isso aqui, ó, tá? Ações de SST não são para ser feitas e colocar na gaveta, tá? Então essa norma ela vem trazendo isso também. As ações elas têm que ser sempre, obviamente, pensadas com o intuito de se melhorar continuamente o desempenho, tá bom? O processo de avaliação de riscos. Vamos lá. O planejamento da prevenção deve contemplar as seguintes etapas: identificar os perigos e riscos associados e avaliar os riscos, tá? Tem algumas propostas aqui, eu mesmo fiz outras propostas a respeito disso, tá? Mas eu vou ler não vou ler comentários, tá? Eu vou ler só o texto na íntegra aqui. A identificação dos perigos e riscos, ela deve incluir identificar fonte ou circunstância, descrição dos riscos gerados pelos perigos e indicação de trabalhadores e outras pessoas sujeitas aos riscos. Bacana, tá? Então ele já traz alguns requisitos específicos aqui. A descrição de riscos deve indicar os eventos e ou exposições com potencial danos causados, tá? Ou potencial de causar danos. Não sendo possível indicar os eventos com potencial de causar danos, a descrição do risco deve indicar as consequências possíveis. O que significa isso? Às vezes eu tenho um risco lá que eu não consigo dizer, esse risco pode me dar uma pneumoconiose. Esse risco pode me dar surdez. Tá? Se não tiver nada na literatura, eu posso indicar uma possível consequência sobre aquele risco que foi identificado, ou o perigo ali que foi identificado. Tá? Bacana isso, né? Ok? Então, já abre também e, obviamente, flexibiliza algumas informações. É claro que quem for cobrar isso aqui vai procurar na literatura, então não fique inventando coisas, tá bom? Procure na literatura também, tá? Em livros, em publicações, artigos, quais são os possíveis danos para alguns riscos, tá bom? Se você ainda não tem essa experiência. A identificação dos perigos e riscos associados deve ser realizada antes do início do funcionamento da organização. Então, a elaboração aqui, desse PGR, então, identificar os perigos e riscos deve ser feita quando? Antes do início do funcionamento da organização, para as atividades existentes, nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho, por ocasião da execução de atividades não rotineiras e não programadas, tá? Olha aqui, atividades não rotineiras e não programadas, exceto quando as precauções necessárias e suficientes tenham sido adotadas, tá? Então, para aquelas atividades que não são rotineiras e não são programadas, obviamente vai ter que ter aí uma identificação de riscos e perigos, tá? A gente já faz algumas coisas disso na prática, mas aqui está deixando claro que vai ter que ser feito aí e englobar isso tudo num plano, tá bom? Para subsidiar a elaboração dos procedimentos em casos de acidentes de trabalho, emergências, acidentes ampliados e outras situações adversas, tá? Então a identificação dos riscos e perigos ela deve ser realizada nesse sentido aqui. Tá bom? Associados, né? Riscos e perigos deve ser realizada nesse sentido, para subsidiar a elaboração de procedimentos. Então, se você vai fazer um procedimento de emergência, vai fazer um procedimento de acidente de trabalho, vai fazer um procedimento de situações adversas aí nas atividades da empresa que você presta serviço, é importante você levar em consideração o PGR, tá? A identificação dos riscos e perigos aí.
A identificação dos perigos e riscos associados deve adotar as fontes de riscos externas ao local de trabalho que possam afetar a saúde e segurança do trabalhador, tá? Ele está ampliando, então essa proposta está ampliando a perspectiva de identificação de risco de interno, de dentro da organização, para externo, fora da organização. Tá? Você vê até que tem bastantes comentários aqui. Vem aqui e faça seu comentário também. Tá? Por que fazer o seu comentário que é importante? Pessoal, abordar fontes de risco externa, eu posso até pensar em colocar alguma coisa no PGR. Porém, lembre daquele simples fato, gente. Acidente de trajeto. Tá? O acidente de trajeto. Muitas das situações, posso dizer aí, quase na sua totalidade, a empresa não tem gestão. Ela não consegue fazer um gerenciamento de riscos externos da organização. Tá? Quando envolve fatores externos, a situação vai para muito além. Tá bom? Talvez ele tenha pensado em algum outro tipo de situação específica aqui. Vamos esperar se vai, obviamente, manter ou não esse item, tá bom? Mas acho um risco manter essa questão de riscos externos, tá? Para se colocar no PGR, porque aí abre um leque muito grande de opções para você fazer um levantamento de riscos, tá? E perigos. A avaliação dos riscos. Então, a organização deve avaliar os riscos relativos à atividades em seus estabelecimentos, de forma a manter informações suficientes para a adoção de medidas de prevenção. Tá claro? A avaliação de riscos deve considerar as exigências legais aplicáveis à situação, então se tiver requisitos legais, tá? Para aquele risco específico. As avaliações de riscos e análise de incidentes, acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho na organização. Então, pessoal, está trazendo aqui uma visão que deve se levar em consideração indicadores de acidentabilidade e de adoecimento daquela empresa. Olha que bacana, tá? Então é gestão, é um estudo, tá? Os registros da organização sobre a implementação e efetividade de ações preventivas. Lembra da ação da análise global do seu PPRA? Será que ela é feita de maneira correta mesmo? Tá? Será que você faz uma análise real daquele plano de ação ali? Ok? Então, isso aqui é tudo pensando em melhoria contínua, tá bom? A percepção de riscos por parte dos trabalhadores, incluindo manifestações da CIPA quando houver, tá? Então, a avaliação dos riscos, ela deve considerar todos esses fatores. A avaliação dos riscos pode, tá? Tem uma diferença aqui, tá bem? Pode considerar informações disponíveis na literatura técnica e científica pertinente, avaliações de riscos e análises de incidentes, acidentes, doenças relacionadas ao trabalho em processos de trabalho análogos, tá? Internos ou externos à organização, que significa fazer por similaridade, tá? A organização não tem aí indicadores relacionados a absenteísmo, por exemplo, que poderiam contribuir nessa avaliação de risco. Um exemplo, tá bom? Vamos utilizar da unidade 2, que tem o mesmo tipo de processo produtivo. Então, ela pode, tá bem? Fazer isso. Dados previdenciários e de saúde pública relativos à saúde dos trabalhadores na organização e no seu ramo de atividade econômica. Tá? Olha que bacana isso aqui. Evandro, eu não tenho acesso a essas coisas aí, não. Eu já publiquei um link aqui bastante bacana sobre indicadores de SST. Tá? Procure aí no canal, que vou deixar o link aqui embaixo também, mas existem aí dados que são divulgados sim, pela própria Previdência, relacionados a afastamentos do INSS e também das CATs, tá? Os sites, eles vêm passando por alguns ajustes ali, que é site do governo, mas ele pode ainda estar aberto e mostrando essas informações, tá bem? Quando a empresa não tem essa gestão, é possível buscar essas informações aqui por outros meios, tá? Por sites do governo. A avaliação de riscos, ela deve ser revista, tá? Após a adoção de medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais. Então, eu avaliei e implementei as medidas preventivas, eu tenho que avaliar de novo ali,
tá? Tem que avaliar, rever essa avaliação de riscos para avaliar se existem riscos residuais ou não, ok? Se tiver alguma coisa que não foi contemplada. Ou outra situação, após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho, e quando identificadas inadequações ou insuficiências nas medidas preventivas, tá? Gestão pura isso aqui, tá? Eu tô achando bastante bacana porque eu trabalho com gestão há muitos anos. Então, assim, sempre sentimos falta, nós profissionais de SST, quando a empresa quer somente os programas legais, mas sempre na avaliação de risco, na avaliação dos riscos, tá? O profissional, ele fica vendido. Pô, eu identifiquei esse risco mecânico, tá? Ele pode ser um pequeno, tá? Ele pode ser pequeno o risco, mas eu não vou apontar ele em lugar nenhum, ok? E aí eu vou colocar ele num PPRA, por exemplo, que exige ali somente, né, pela antiga revisão, pela antiga norma, né, químico, físico, biológico. Entenderam a lógica? Tá? Então tem situações que o profissional ele quer avançar e esse programa ele vem trazer essa oportunidade gigante do profissional avançar na avaliação de risco e realmente fazer uma avaliação de risco robusta para propor aí para a empresa medidas preventivas reais, tá? Ok? Não só isso que a gente vê no mercado, essa banalização de programas que existiam como PPR e PSMSO. Entenderam? É meu ponto de vista isso, tá? Particular, mas baseado aí na minha vivência profissional, tá bem? Vamos lá. A avaliação dos riscos, ela deve considerar os fatores que afetem a probabilidade e a severidade dos danos que possam ocorrer, levando em conta a efetividade das medidas de prevenção já existentes. Evandro, boiei agora. Existe um item específico lá na NR9 que fala da gradação do risco, tá? Você identifica o risco, ok? Identifica a fonte e você faz a gradação do risco. Que significa o quê? Você tem um método você vai ter que ter um método para dizer se ele é irrelevante, baixo, médio, alto, ok? Ou se ele tem outra nomenclatura, tá bem? A gravidade é 1, 2, 3, 4. Existem várias metodologias, várias metodologias de avaliação de risco. E aqui ele vem deixando claro que vai ter que utilizar nesse programa de gerenciamento de risco. Já era obrigatório no PPRA, tem muita gente que não colocava isso, descumpria um item que, obviamente, também era objeto de multa, tá, da NR9. E aqui ele vem deixando claro que a avaliação dos riscos deve considerar os fatores que afetem a probabilidade e a severidade dos danos, tá? A avaliação dos riscos pode ser realizada com abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou todas elas combinadas, ou combinação dessas, tá? Dependendo do risco e dos requisitos legais, tá? Que exista a respeito daquele risco específico, desde que produza informações suficientes para a classificação dos riscos e para o planejamento das ações de prevenção necessárias. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco, tá bem? Que é o resultado ali geralmente da multiplicação da probabilidade e da gravidade, tá bem? Que é o grau do risco, literalmente. O nível do risco deve ser determinado pela combinação da severidade dos possíveis danos e a probabilidade ou chance de ocorrência do dano, ok? Utilizando-se matrizes de risco ou procedimentos equivalentes a critério do empregador, tá? Evandro, pode-se utilizar qualquer método? Pode, claro que pode. Você pode até criar um método teu. Já existe na literatura vários métodos para esse tipo de gradação de risco, tá bem? Procure aí que você vai achar vários. Tem uma tabelinha aí, que na hora que você digitar a gradação de risco no Google, vai aparecer uma tabelinha colorida ali falando dos riscos, tá? Simples de usar, gente. Então tem muito método simples de utilizar para fazer avaliação de risco, tá bem? A gradação da severidade dos danos deve levar em conta a magnitude da consequência, o número de pessoas afetadas, podendo ser expressa por descrito qualitativo ou valor numérico, tá bem? Na possibilidade de mais de um dano para o mesmo risco, evento de risco, a gradação de severidade deve ser feita para cada risco gerado,
Ótimo, bacana isso. Então, eu devo separar essa gradação. A gradação da probabilidade do dano pode ser expressa igualmente por escrito qualitativo ou valor numérico. A gradação da probabilidade de ocorrência do dano deve levar em conta um ou mais dos seguintes fatores: as medidas preventivas existentes em relação àquelas exigidas legalmente ou melhores práticas disponíveis, a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos legalmente ou, na falta deles, valores recomendados pela comunidade científica. Quando ele fala comunidade científica aqui, pessoal, isso aqui vai longe, viu? Isso aqui vai longe, tá? E aí a gente pode pegar órgãos aí como NIOSH, OIT, tá? Que obviamente, a CGIH, e aí vai longe, literalmente, tá? Acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho ocorridos na organização ou em situações de trabalho similares. E também fatores de as exigências de atividade de trabalho e as capacidades e competências dos trabalhadores envolvidos, tá? Nossa, Evandro, eu vou ter que levar em consideração tudo isso? Sim, exigência da atividade para o trabalho, por exemplo, tá? Se fisicamente talvez o trabalhador não tenha ali uma exigência de atividade de trabalho, vou ter que levar em consideração essa avaliação e a gradação da probabilidade de ocorrência de dano, tá? Capacidade e competência também dos trabalhadores envolvidos, ok? Os riscos estimados devem ser classificados em termos de sua importância para fins de adoção de medidas preventivas. Importância que ele fala aqui, eu posso pensar como prioridade, tá? Os dados de avaliação de riscos devem ser consolidados em documento nominal, denominado inventário de riscos. Olha que bacana, tá? Então, o PGR, que é o programa, ele está criando um documento denominado inventário de riscos da organização. Isso é show de bola, tá? Show de bola mesmo. Falo isso porque somente grandes organizações fazem isso, tá? Grandes organizações fazem isso. O inventário de riscos deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização sucinta dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das funções e atividades, critérios adotados para a avaliação de risco e tomada de decisão, dados disponíveis relativos a monitoramentos de exposições e agentes ambientais, de acidentes e danos à saúde relacionados ao trabalho, descrição dos riscos, identificação dos trabalhadores expostos, fatores determinantes dos riscos e as medidas de controle existentes, e a avaliação dos riscos, incluindo sua estimativa e classificação em termos de importância para fins preventivos, que é, quando eu falo aqui, ó, a classificação da sua importância qual é a prioridade do risco, tá? Esse risco eu vou ter que tratar primeiro, vou ter que tratar depois, tá? O inventário de riscos deve ser mantido atualizado por um período mínimo de 20 anos a partir do registro correspondente, considerando o disposto na normatização específica, tá? Então, a partir do momento que foi feito o inventário, ele vai ter que ser mantido por 20 anos e sempre atualizado. Controle dos riscos, plano de ação. A organização deve elaborar planos de ação para cada um dos riscos avaliados. A organização deve tomar as medidas necessárias e suficientes para eliminar ou reduzir os riscos sempre que houver exigências legais, nível de risco que assim o determinem, evidências epidemiológicas ou na literatura técnica, indicativos de possíveis danos à saúde relacionados às fontes identificadas, evidências na organização ou em processo de trabalho em produção análogos em relação ao trabalho a danos à saúde dos trabalhadores. Olha que bacana. Então a organização ela deve tomar medidas necessárias e suficientes para eliminar ou reduzir os riscos. Ela deve fazer isso. Show de bola isso, né? Show de bola mesmo. E ela vai ter que ter evidência para isso, tá? Ela vai ter que ter evidência para comprovar que está acontecendo, que está dando certo, tá bem? Porque se não der certo, ela vai ter que reavaliar e tomar outras medidas preventivas, tá? Para cada ação preventiva deve ser definidos cronograma, responsáveis, recursos humanos, materiais
e financeiros e formas de acompanhamento e auferição de resultados. Ó, PDCA aqui, ó, tá? Vamos lá. Quando comprovada pelo empregador a inviabilidade técnica de adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes, ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento, implementação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial e temporário, devem ser adotadas as medidas preventivas necessárias, aplicando-se medidas em caráter administrativo e de organização do trabalho, secundariamente, proteção baseada em EPIs. Tá? Olha aqui aquela prioridade bacana que está lá também na NR1, tá bem? Só que aqui ele deixa específico quando você ainda não tem aí, não tem uma medida clara para tomar relacionada à identificação de um risco que foi feita, tá? Ok? Então, ele deixa bem claro que deve ser tomadas medidas preventivas, aplicando as medidas de caráter administrativo e de organização, tá? Isso é prioridade, organização do trabalho, tá bom? Organização do trabalho, às vezes é isolar a máquina, desligar a máquina, isolar aquele setor, restringir acessos, controle administrativo, treinamento, e aí vai indo, tá? E por último, secundariamente, EPI. Beleza? Olha que bacana isso, tá? Leva bem em consideração aquela hierarquia. Além das medidas para eliminar ou reduzir os riscos existentes, a organização deve adotar medidas para controlar os riscos nas mudanças planejadas, temporárias ou permanentes, que possam dar origem a riscos relevantes. Na aquisição de produtos e serviços, incluindo funções de processos terceirizados. Aqui inclui os terceiros, tá? Outra coisa bem bacana, empresas que tenham aí processos produtivos de safra entre safra, por exemplo, ou período de produção e período de manutenção, tá? Esses períodos, essas mudanças, elas vão ter que ser planejadas, tá? Planejadas previamente para avaliação desses riscos e tomada de medidas de prevenção. A implementação e acompanhamento. Implementação das ações preventivas e respectivos ajustes devem ser registrados, tá? Tá claro aqui, ó, tá bem? A implementação das ações preventivas e respectivos ajustes devem ser registrados, tá? Ou seja, tem que ter evidência. O desempenho das ações preventivas deve ser acompanhado de forma planejada e complementar. A verificação da execução das medidas das ações planejadas, as inspeções nos locais e equipamentos de trabalho, o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando é aplicável. Então aqui está abrindo um leque para um trabalho gigantesco, que eu vou ter que gerar evidência para muita coisa, inclusive as inspeções nos locais e equipamentos. Tá? As ações preventivas deverão ser corrigidas quando os dados obtidos em acompanhamento indicarem deficiências ou em seu desempenho. Tá? Então, sempre que houver necessidade, essas ações preventivas deverão ser corrigidas. Acompanhamento da saúde dos trabalhadores. A organização deve desenvolver ações de controle e saúde de seus trabalhadores para a proteção da saúde integradas às demais ações preventivas em SST de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. O controle de saúde dos trabalhadores deve ser um processo preventivo planejado, sistemático, continuado, de obtenção e análise de dados individuais e coletivos em exames médicos clínicos e complementares analisados em conjunto com os dados sobre os agravos à saúde e a exposição a agentes e condições nocivas do trabalho. Pensando nisso aqui, pode ser que venha aí alterações em texto do corpo da NR7, tá? Porque isso aqui já deveria ser feito, porque ele fala de critério de questões clínicas e epidemiológicas lá na NR7, tá? Que devem ser levadas em consideração, ou seja, deve ser estudado, tá? Para a elaboração de um plano de ação e até mesmo de um programa de saúde ocupacional. Investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. As ações de prevenção em SST devem incluir a investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Olha que show de bola, tá? As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas
meio ambiente, materiais, organização da produção e do trabalho. Identificar os fatores imediatos, subjacentes, latentes relacionados com o evento, com o acidente, né? Fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Então, pessoal, você que está aí na organização fazendo estudo, análise de acidentes de trabalho, análise das investigações, tá, dos acidentes que foram ocorridos, fazendo um estudo técnico e não sabia para que isso servia, tá claro aqui. Tá? Isso é um programa que vai trazer isso de maneira clara, mostrando realmente aí esses impactos relacionados a adoecimento e acidente de trabalho. Ok? Preparação para emergências. A organização deve estabelecer, implementar e manter planos de resposta aos cenários de emergência de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades. Os planos de respostas aos cenários de emergência, eles devem incluir a designação dos integrantes da equipe de emergência, inclusive dos responsáveis pela elaboração, revisão periódica e execução das ações, os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhando, obviamente, aí os acidentados e abandono da área, a capacitação e informação de todas as pessoas envolvidas no cenário de emergência, o teste periódico de capacidade de resposta de emergências, as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, tá? Vamos lá. Então ele já está falando aqui de um grande plano de emergências. Isso é bacana também. Ampliando mais ainda aí o cenário de emergências. Do programa de gerenciamento de riscos, a organização deve implementar por estabelecimento o PGR. A critério da organização, o PGR pode ser implantado por unidade operacional ou por setor. Ok? Então, é um critério da organização. O PGR ele deve ter, no mínimo, o inventário e o plano de ação. Gente, é simples fazer isso aí. Tá? Simples no sentido prático de se fazer. Claro que é bastante complexo, porque vimos aí que fazer o inventário não é uma coisa simples, e ainda mais implantar o plano de ação, que também não é uma coisa simples, tá bom? Ok? Só para não ficar dúvida aí no meu comentário. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados por pessoa designada pela organização, respeitadas as atribuições profissionais e o disposto nas demais normas regulamentadoras, e serem mantidos no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho. Pessoal, aqui eu quero levantar algumas informações, tá? Na prática profissional, dos profissionais relacionados na NR4, nós temos aí os profissionais específicos, quem faz a avaliação ou identificação de riscos, que obviamente seria um profissional aqui, a norma não está falando isso, né? Mas vamos fazer uma interpretação simples aqui. Quem faz literalmente aí inventário de riscos, levantamento de riscos, identificação de riscos, elaboração de plano de ação, é a equipe da segurança do trabalho, tá? A equipe de saúde teoricamente não faz esse tipo de levantamento, tá? Que via de regra não está muito a campo como a equipe de segurança do trabalho. Então, quando esse item aqui fala respeitadas as atribuições profissionais e disposto nas demais normas, tá? Cito o exemplo aqui o que está claro na NR9. Beleza? Então, teoricamente, quem que vai elaborar e ser responsável por esse programa, tá? Quem vai implantar a empresa, a organização, será a equipe de segurança. Ok? Beleza? Podia deixar mais claro isso daqui, né? Podia deixar mais claro. É um texto que pode sugerir aí, vir aqui fazer um comentário de quem que deva ser o responsável pela elaboração desse programa, tá? Tratamento diferenciado para MEI, que é o microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. O MEI está dispensado de elaborar o PGR. Tá? Pronto. MEI é aquele empregador que não está em todos os segmentos profissionais, tá? Ele tem lá os seus quinais específicos e, via de regra, ele tem no máximo um funcionário. Tá bom? Esse é o MEI. E tem uma regra lá de faturamento mensal. Tá bom? Agora, a microempresa e empresa de pequeno porte, ele já tem mais funcionários, já pode ter outros tipos de quinais específicos, ou seja, vai ampliando, tá bom?
Então até consigo visualizar que o MEI aqui geralmente vai ser um profissional praticamente autônomo, tá? Mas é óbvio que na nossa prática profissional a gente vai visualizar que existem aí também algumas situações que o MEI deveria sim ter um PGR, tá bom? Ok? Então, principalmente aqui por questões ergonômicas. Se eu estou falando de programa de gerenciamento de risco, o risco ergonômico também está aqui. Embora eu tenha, obviamente, uma NR específica, que é a NR17, que fale sobre isso, tá? Lá na NR específica, que é a NR17, ela não fala do MEI. Pode ser que venha um texto igualzinho esse aqui, o microempreendedor, lá na NR17, tá? Então é importante que a gente faça nossa contribuição lá também. A dispensa da obrigação da elaboração do PGR não alcança a organização contratante do MEI, tá? Que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção. Lembra que a gente falou ali em cima que tem um item falando dos terceirizados, tá? Então, se eu tenho uma empresa, tá? Eu não sou MEI, ok? E estou contratando um MEI, as minhas ações do meu PGR devem incluir esse MEI. Então, vou ter que dar treinamento para ele, vou ter que dar, obviamente, prever aí a avaliação de riscos para ele e tudo mais. Então, na prática, se ele for meu terceiro, está incluído. Serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho fichas com orientações sobre as ações preventivas a serem adotadas pelo MEI, tá? Olha que bacana aqui, ó. Ok? Serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fichas com orientações sobre ações de prevenção a serem adotadas pelo MEI. Então vem aí, tá? Com certeza, com um texto desse, vem aí um projeto específico diferenciado para o MEI, tá? Que a gente vai ter que ficar atento à sua publicação para ver de que forma que nós, profissionais de SST, nos enquadramos aqui em abarcar esse serviço também para as nossas áreas, tá bom? Vamos lá. E o último item da proposta da norma, as microempresas e empresas de pequeno porte, observado o disposto 171 da NR1, que optarem pela utilização de ferramentas de avaliação de risco, a serem disponibilizadas pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, poderão estruturar o PGR, considerando o relatório produzido por essa ferramenta e o plano de ação, tá? Então, como a gente viu também lá na NR1, existe um tratamento diferenciado aí para microempresa e empresa de pequeno porte. Bom, pessoal, é isso, tá? Esse é o texto desse novo projeto de norma regulamentadora. Vai sair, não tenha dúvidas, não dá para saber quando, tá? Mas se ela está aqui em discussão, em consulta pública, próximos meses aí a gente vai ter novidade com a publicação de uma nova norma, tá? Então, até o final do ano, que a gente tem aí várias normas sendo colocadas em consulta pública, tá? Mês de agosto tivemos 3 normas, temos mais 3 normas aqui no mês de setembro, e participe, pessoal, é importantíssimo, participe. Participe porque mês que vem pode surgir também o planejamento para uma nova norma, tá? Vem aqui e dê sim a sua sugestão, é importantíssimo, importantíssimo. Mesmo que você acha, tá? Que você aí acredite que tem que manter, ok? Vem aqui e escreva, tem que manter isso, ok? É isso mesmo, que a gente tem que participar, tem que mostrar número aqui, tá? Pessoal, nós somos, só de técnico de segurança, mais de 500 mil no Brasil, só para você ter ideia. Se a gente ampliar, tá? Para todos os profissionais de SST da área, tá? Que trabalham em consultoria, trabalham em empresa, enfermeiro como eu, enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança, o técnico de enfermagem do trabalho, o médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, tá? Se a gente pegar todos esses profissionais do Brasil, gente, o número é gigante, tá? Onde estão essas pessoas, pessoal? Ok? O número aqui é muito baixo de comentários, tá? Onde estão essas pessoas? Estão fazendo o quê? Que não conseguem entrar aqui num site meia hora, tá? Ou 1 hora na semana, pessoal. Não estou falando para entrar 1 hora por dia aqui. E vir fazer uma leitura e fazer um comentário. Ok? Nós somos muitos profissionais no Brasil, muitos. E falta, sim, a gente aparecer, mostrar a nossa cara, mostrar a nossa ideia, mostrar a nossa opinião, tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Faça aí os seus comentários.
Deixe o seu like aqui nesse vídeo também, se você gostou, tá bem? Comente aí o que você quiser, se você achou que foi legal, se você tem algum comentário interessante, quer que eu faça um vídeo sobre alguma outra coisa, bote aí no comentário, tá bem? Fique à vontade, o canal é nosso. Se inscreva, clique no sininho aí para receber as notificações, tá bem? E a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço, até logo.